No DAC, em Legadologia, página 35, o senhor poderia nos explicar melhor como a consciência atinge neopatamar na área da evoluciologia através da destinação do legado final de suas acumulações? Sim, o problema todo aí é o seguinte, o caso todo é o testamento intelectual que eu vivo falando aí. Você deve fazer artigo, deve fazer verbete da enciclopédia, deve escrever livro e, por fim, você vai fazer uma obra-prima que seja a sua cápsula do tempo, o legado intelectual que você vai deixar. Esse legado é que é a coisa mais séria, é um testamento intelectual. A consciência, então, aí atinge o neopatamar na área da evoluciologia. Poderia nos detalhar mais a minivisciologia, página 35, em relação à acumulação de trambolhos, trecos e troços? Eu digo aqui o seguinte, o incompletismo existencial começa pelo mini-vício. No universo da negligenciologia, a acumulação de trambolhos, trecos e troços tem utilidade, sem utilidade real, pode ser mini-vício passando despercebido. Vale a pena distribuir os nossos excedentes. É tanto que tem um mega pensante que eu vou colocar aqui, que é o seguinte, acumular não, dar. Esse aqui é o caminho. Agora, ó, dá coisa que tenha valor, né? Não pode dar coisa também que não tem valor nenhum. Senão não adianta nada, essa tapiação. Começar a dar cabelo à toa, corda velha, pedaço de corda, pedaço de arame. Professor Valdo, no verbete do dicionário aqui, no autodistribuiciologia, no enunciado, o senhor comenta ali várias questões de estoques, né, das acumulações. As acumulações que nós mantemos durante a vida. Sua lá, de gaúcho, etc. Tal. Não, isso já foi descartado. Bem, depois o senhor comenta a questão de a manutenção desse estoque e a distribuição desse estoque. Mas chega algum tipo de estoque que a gente não acaba não distribuindo até a dessoma, né? Qual o problema? O senhor já comentou algumas vezes que existe o problema de você ter muita coisa estocada e ficar para depois da dessoma. O que seria? O senhor poderia aprofundar essa parte, assim, de o que fica para depois da dessoma, o problema que isso aí pode gerar? Por exemplo, tudo aquilo que cria patrimônio e às vezes difícil a passagem para frente, cria problema para depois, para a pessoa. Então é bom esclarecer isso tudo, colocar nos devidos termos, indicar para quem é quem, fazer um testamento, tudo acabar bem. Com isso. Agora, o ideal são os bagulhos energéticos, a gente dá um jeito neles o mais depressa possível. Bagulho energético atrasa muito a vida das pessoas. Agora, se a pessoa não se desfaz dos bagulhos energéticos, ela fica com os bagulhos pensênicos. Ela não entende os bagulhos pensênicos, ela acaba ficando com eles. Então é importante a pessoa dispor daquilo que ela tem. Agora, muita gente, a hora que dispôs dos bagulhos energéticos, é que ela começou nessa vida a fazer assistência. Ela viu aquilo, fez pensar, aí ela foi dar um jeito de assistir os outros. Então, às vezes, foi um processo totalmente de TACOM, tarefa da consolação. Ela se sentiu bem com a coisa, então começou a fazer esse conhecimento. Agora, tem aquele material escrito também, os rascunhos, que a gente pode acabar deixando também, pois né? Isso tudo é bobagem, a pessoa tem que dar um jeito. Tem que ver as gavetas. A técnica do engavetamento. Esse engavetamento é engavetamento intelectual. É pior do que batida de carro. E ele mata também. Ele cria problema com o tempo que vai dar problema extrafísico. E às vezes brigam aqui embaixo, uma situação, o cara vai embora e deixa a turma brigando. Sempre é bom ver, né, o que tem. Agora, aquilo que tem valor hoje, com o CAEC, é muito fácil, né, da pessoa melhorar. Só mandar para a holoteca e tal, eles dão um jeito. Isso tudo ajuda. O maior problema é se você acumular muita coisa para escrever em rascunho e fica aqui, a tendência da acumulação é atrasar a sua vida, é um atraso de vida. Por quê? É uma coisa que vai paralisar
algum setor dos seus interesses. Então, aquilo condiciona a paralisação dos seus pensenes. Alguma coisa está parada, precisa olhar o que é isso. E você sabe, consciência que paralisa, ela está regredindo. Então é muito importante desfazer, desativar os bagulhos energéticos, os patrimônios infrutíferos que a pessoa tem. Isso é importantíssimo. E fazer o mais depressa possível, que alivie a pessoa, tira um peso das costas. Porque isso ocupa espaço mental. Então é uma boa coisa para aliviar a memória. Professor, quer dizer então, o material que a gente tem, que a gente não publica, que fica acumulado, ele pode dar na cabeça da gente mais à frente? Porque porque não passamos, porque não esclarecemos. Não deve deixar as coisas, a pessoa não deve acumular o negócio, em hipótese alguma. Se aquilo é infrutífero, o processo é ocioso. Então isso não é bom. Quer dizer, seria frutífero naquele momento, se a gente deixou... Sei, mas tem gente que quer ficar com isso como se ele fosse viver 500 anos. Isso é bobagem. Dominar conhecimento. Passa para frente, entende? Entendi. Tem muito disso. E outra coisa, quanto mais idade você vai ter, mais liberdade de ação você vai querer ter para poder usar o seu mental soma. Então, se vai carregar muita coisa, isso pesa no seu dia a dia, não é o ideal. Eu, por exemplo, eu tenho uma casa pequena, tudo é aproveitado nela. Entende? Uma casa grande exige muito de você. Tudo é mais difícil. Entende como é que é? Agora, o povo fala, não, mas uma casa grande é boa, você vai ter que andar mais, você vai fazer mais exercício. Isso é burrice. Eu não quero fazer um exercício na hora que eu estou trabalhando com mental soma. Eu quero tudo à mão. Sim, sim. Para a parte física não influir no meu processo psíquico. Entende? Entendi. Mental somático. Eu vejo também assim, as casas grandes, por exemplo, de um canto, embaixo da escada. Eu vejo verdadeiros palacetes por aí afora. Eu viajei muito pelo mundo. Tem lugares admiráveis. O que eu admiro mais são os ingleses, são fora de série. Mas veja, eu não desejaria viver em nenhum daqueles castelos, daquelas mansões, daqueles palacetes, de modo algum. Por quê? Ia dar muito trabalho. Se o negócio tem mais de um andar, ou eu tenho que subir a escada, ou eu tenho que andar de elevador. Pode ser vítima de cair da escada. Agora, para quê? Tanto espaço no mundo, esse negócio de fazer uma casa em cima da outra, geralmente estão acumulando coisa, nem sempre isso tem vantagem. Você é especialista no assunto. Letra B. Pois não. Professor, bagulho energético é relativamente fácil para se desvencilhar dele. Agora o bagulho mental somático é mais difícil. Como a gente consegue... A primeira coisa é você fazer o levantamento dos pensamentos ociosos que você tem. Pensamentos ociosos. Aqueles que não têm aplicação, que é bobagem. Tira aquilo da jogada. Tem gente, então, que perguntou para mim, eu vi que o cara tinha muita coisa sobre futebol. No Rio de Janeiro tem muita gente assim. Então, pessoal, tira isso da sua cabeça. Então, ele guardava uma série de scratches da seleção brasileira. Ano após ano, ele tinha a seleção toda com os nomes dos caras, tudo. Ele não trabalha com aquilo. Uma besteira, um negócio desse assim, para quê? Estou dando um exemplo. Assim tem uma série de condições. Entende? Outra coisa, essas coleções de caixa de fósforo, por exemplo. O que o cara vai fazer com aquilo? Latinha de cerveja. Já vi coleção de latinha de cerveja. Pois é. Agora, o pior é aquela dona lá, que eu lembro que eu encontrei com ela no Rio. Ela colecionava caixa de chicletes. Essa ganhou. Aí eu só fiz a piada, né? Vem cá, não é chiclete já mastigado, não, né? Eu falei, não. Porque se fosse, ela teria que ter pego isso no cinema, debaixo das poltronas, não é isso que o povo deixa? Chiclete embaixo. Valdo, aqui, professor Valdo. Eu gostei muito aqui na página 34, da primeira, no seu verbete, as primeiras duas frases. O senhor trouxe aqui em excessologia.
Página 34, primeira, né? É. Logo abaixo do título, excessologia. Sim, o que você quer? O muito. O né? muito é uma coisa, o pouco é outra coisa, mas o suficiente é o ideal. Te vira. Então, não, calma aí. Eu vou explicar por que eu trouxe a frase. Carência é falta, falta é alerta. Demasia é excesso, excesso é alerta. Isso. Eu queria fazer Como é que você sai? Gostaria que o senhor me ajudasse a entender a forma, já que, aproveitando o tema da colega, a forma de pensamento do evoluciólogo. Calma, deixa eu explicar por quê. Eu pensava assim, a partir do ponto de vista de um evoluciólogo, a gente imagina da forma como ele pensa, tudo que chega não reverbera, não desestrutura, não faz com que a pessoa saia de prumo. É isso, né? Ou seja, Agora, na o medida, problema todo é na medida certa. dar um Não é em impacto excesso, não tem com falta. síntese, quando for possível. Nem sempre é possível. Mas quando for possível, dá síntese. O que é interessante aqui que eu estou falando é o seguinte. Eu falo em carência e demasia e falo que a falta é alerta e o excesso é alerta. Exato. Mas a pessoa tem que pensar. Agora, ó, eu já escrevi de tal maneira que eu fiz 8 frases em seguida, 8 sentenças. Aí eu coloquei entre parênteses. Se você leu depressa, o mais inteligente é reler. Porque se a pessoa leu depressa, ela não vai entender as 8 frases que eu escrevi. Agora, esse verbete ainda não veio aqui, qualquer hora ele vem. Está lá entre parênteses, bem claro. Agora, veja, eu sei o que eu estou escrevendo. E sei a reação da maioria dos leitores. É bom a gente avisar para ajudar. Entendeu? Então, professor, enquanto eu estiver recebendo, né, a energia distribuída por qualquer pessoa, se aquilo me impactar em excesso ou não me impactar, das duas formas eu estou longe ainda de chegar a um nível de assistência, maxifraternismo, tem que entender. ou alinhamento. Agora, veja, retilíneo. esse bebê tem 2 páginas, ele tem 45 itens. Agora, ele tem, na verdade, uma série de megapensênios, e eu ainda vou colocar mais 3 aí ainda, sabe? Para aumentar. Só para dar mais molho para a argumentação. Agora, isso tudo é síntese, para fazer a pessoa pensar. Tudo aí pontual, a pessoa pensar. É o jeito. Agora, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor um caso bem real. Tá? Aproveitando, o ano retrasado, o senhor lembra que eu trouxe, inclusive, aqui na tertúlia, a situação da Nicole, que aconteceu naquela boate lá, que caiu o globo em cima, e ela ficou aí um tempo, enfim, bem ruim, né? A forma de relação, aproveitando que o colega trouxe, que quando acontece com a gente, aquilo muda, reperspectiva a visão, né? A forma de relação e de pensamento, o pensamento ideal nosso, com relação ao dono da boate, ao responsável, seria qual? Exteriorizar a melhor energia possível, desejar o melhor, conversar. Desejar que todo mundo melhore, mas não deixar de esclarecer as bobagens, a ignorância que tem ali, as delinquências que ocorreram para chegar naquilo. Isso é preciso a gente falar. Não interessa quem doer, tem que falar. Que é o caso de Santa Maria, agora recentemente. Agora, vamos pensar bem, pôr energia no assunto. Esse é o caminho. Não, o professor, sabe? Mas ali é vamos dizer, uma tragédia anunciada, igual outras tem no Brasil, tudo devido ao descaso. O descaso da pirâmide. Começa no vértice, vem até na base. Todo mundo passou por aquilo, tudo é um conjunto de descaso. E outra coisa, depois caiu aquilo lá, eles começaram a falar que a cidade lá é toda assim. Há um descaso, negligência em tudo. Então, eu estava vendo essa questão da omissão deficitária, né, e não denunciar as falhas dos algozes. Por exemplo, se todo mundo... Você foi a primeira pessoa que eu vi falando dessa questão da falha, né, da negligência das autoridades. Depois que todo mundo começou a falar. Mas quantas falhas foram negligenciadas e não foram omitidas, foram omissões deficitárias e se chegou a esse ponto? Então, a gente, quando vítima ou quando percebe, tem que denunciar, tem que mostrar o fato. Tem. Agora, que muitas vezes dá medo, dá. Porque assim se sofre o brasileiro, ele é da descasolândia. Não tem cultura ele de coleciona prevenção. os descasos, as negligências e a indiferença.
Eu não acho que essa tragédia é a última, não. Pode ter mais, pode esperar. Isilda, isso que E olha que eu sou otimista. Isilda, isso que tu falou sobre denunciar, sobre ir atrás, mesmo denunciando, sendo sincero com o que aconteceu e mostrando, o que tu faz quando não adianta? Quando nada é feito? Existe, por exemplo, o despreparo da polícia, o descaso, né? Da justiça, no caso. Existe, sim, eles não sabem. Mas o que a gente tem que fazer? Não pode ficar tão quieto também. Tem que ir falando. Hoje, o que eu vejo, assim, uma das coisas que denuncia e que ajuda muito é a mídia. Apesar dela atrapalhar, de vez em quando ela ajuda bastante. Porque ela começa a falar, e ela acaba, sabe, provocando uma certa vergonha e incomodando. Então, eu vejo isso. Se, por exemplo, o caso você falou assim, que aconteceu aqui do estupro, né? E acontece muito. Muitas das vítimas não denunciam por medo. Elas têm medo da revanche, da vingança. Por quê? Porque a própria polícia também não dá condições, a gente não tem condições da justiça de ter segurança. Sim, que às vezes o agressor é mais forte em muitos sentidos. E outra coisa, ele vai estar ali na frente. Sim. Né? E a população não acredita, na polícia também tem isso. Tá? É muito Agora, lento. os mais ingênuos e mais inocentes são os artistas da banda e, em seguida, os participantes lá do show. Esses são os últimos, eles não têm tanta culpa. A culpa vem tudo antes deles. É estrutural, estrutural. Já os donos da boate já começam a ter muita culpa. Já. As autoridades que permitem aquilo funcionar têm muita culpa. O governo do Estado que permite que as leis cheguem a esse descalabro também tem culpa. E por aí vai. Agora, no governo, a pessoa sempre fala que é o governo anterior, nunca é o dela. Isso é bobagem. Não é assim. Tem Sempre responsabilidade. Político tem muita responsabilidade nisso tudo. Valdo, essa coisa de... Aí tem bombeiro, prefeitura, que devia... Mas acontece que eles subornam a prefeitura, a bombeira. Se Isso que tem suborno, acontece. piorou A mais. realidade do Brasil Aí é um erro duplo. inventar outra Pois coisa. é. Se há suborno, aí é o erro duplo. Por isso, Então a pessoa está muito consciente do erro, aí piora tudo. aquela boate ela estava tão fora de qualquer norma Não, que aqui não aquilo houve foi suborno para a feito uma prefeitura, para cabine da bombeiro, para morte, tudo. Câmara da morte. Câmara para matar os outros, está na cara. Agora, eu acho que no meio daquele povo e até dos artistas, às vezes tem aquele artista que fala assim, isso acontecer, aconteceu. Tem gente que pensa assim. Tem sim. Estão pouco ligando. Vários desses devem ter morrido. Tem sim. Lá no Rio eu falava com certas pessoas, cuidado com isso, acontece isso. Eu falei assim, e daí? Se acontecer é o destino, deixa para lá. Ele não raciocina. Agora, o que é que falta nisso aí? A culpa é do governo. Por quê? Falta educação. Precisava de melhorar o Ministério da Deseducação que nós temos. Tem que colocá-lo funcionando, educando o povo. Agora não, deram ordem para passar todo mundo. Como é que é possível isso? Fizeram Só para melhorar as estatísticas do analfabetismo no Brasil. Isso é uma vergonha, gente. Saiu na imprensa que a maioria das cidades, principalmente cidade grande, boate, está tudo irregular. Isso é tudo suborno, é tudo... Mas tem Não, as boate, casas tem essa casa noturnas- de show, casa de tudo. As casas noturnas são perigosíssimas. Gravaldo. Eu examinei isso muito tempo, na época que eu tinha meu consultório lá no Rio, devido ao povo que eu recebi, que queria ver como é que era a vida no Brasil, vida noturna, os lugares. Então eu ia no carnaval, ia nos lugares, as grandes boates. Tinha lugar que eu entrava e falava assim, não, vamos embora que não dá para ficar aqui. Isso é um perigo. Isso já na década de 60, 70. Tá todo Tudo mundo na piorou. cadeia. Tá todo mundo na cadeia. O vocalista que acendeu as chamas, o dono da boate e o segurança que atrasou a saída. Agora, é só a consequência, né? Só as pessoas que ficaram na última parte da tragédia, porque os causadores devia mesmo. estar, são outras pessoas. Exatamente. Ó. E o governo? Quando é que vai Só ser os pequenos julgado? vão presos, Pois os é. grandes não.